Janaína, eu queria voltar um pouco agora, porque meio que você apareceu pra todo mundo assim, foi com o impeachment da Dilma, né? Mas eu queria entender antes. O que você fazia? Qual é a sua formação? Até a gente chegar nesse ponto e daí a gente seguir até aqui. Eu sou formada em Direito. E era isso que você queria fazer desde pequeno ou não? Você eu sempre quis estudar no Largo São Francisco. É? Por quê? Você passava lá? O que não, é? Porque eu... Seus pais são não, o quê? Não, meu pai é psicólogo, minha mãe é dona de casa. Porque eu sempre gostei de estudar teoria do Estado, a história do Brasil, sempre acompanhei política desde pequena, sempre gostei, meio inato, assim. Mas você era, tipo, na escola algum tipo de líder estudantil? Fez parte de alguma coisa? Eu sempre fui uma pessoa, assim, envolvida com as causas, fossem sociais, fossem políticas, nunca fui uma pessoa, uma aluna apática, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, sempre fui muito estudiosa. Porque, às vezes, quando o estudante vai para a política, ele abandona um pouco o lado acadêmico, né? Não, eu fazia as duas coisas. E sempre gostei de acompanhar a política nacional. Entendeu? Acompanhar e discutir. Mas era uma coisa inata, assim, uma coisa minha. Meu pai sempre leu jornal, estimulava a gente a ler jornal. Mas essa parte de política sempre foi meio meu, né? Qual é o primeiro presidente que você lembra, assim? Você começou a entender? E acho que todos nós vivemos muito a questão das diretas, né? Diretas foi quando? Foi anos 80? Sim, anos 80. Eu tava na faixa dos 10 anos ali. Então, assim, eu vivenciei aquilo. Forte aquilo. Eu vivenciei aquilo com muita intensidade. Eu sempre gostei de fazer poesia e fazia umas poesias muito revoltadas. Meu pai achava... Devia ficar preocupado, né? Muito, porque ainda era o final da ditadura. E ele, uma vez, viu uma poesia que eu fiz uma apresentação. Ele falou, meu Deus do céu, você vai ser presa. Vai ser torturada, acabou. Vai ser... Nossa, meu pai sempre foi muito duro Nunca foi uma pessoa que falou, olha, filhinha, pode acontecer tal coisa. Ele sempre pintava o pior quadro, né? Sei bem como é. Meu pai é assim também. Você quer o quê? Entendeu? Nós estamos ainda numa ditadura, você é louca. Rasga esses textos. Então, assim, eu vivenciei com muita intensidade. Pegou o finalzinho, então, né? Aquela virada, entendeu? É engraçado que eu lembro também do meu pai preocupado, porque ele era professor também. Sim, porque tinha olheira, tinha, como chama, infiltrados, né? Que eu podia ouvi isso a vida inteira. Não é? Entendeu? Nunca vi ninguém ser pego, mas era assim. Eu ouvi isso a vida inteira. E não porque meu pai tenha sido ativista nem nada. Meu pai nunca teve uma vida, assim, política. Mas ele vivenciou aquele período. Então ele dizia, não... E eu acompanhava. Então, assim, as diretas já, depois toda a situação envolvendo Tancredo, a esperança que foi, a morte do Tancredo, entendeu? Então, assim, eu me lembro bem dessa fase e dali para diante sempre acompanhei no detalhe, né? No detalhe. E eu entendia que fazer Largo São Francisco ia me capacitar para ajudar meu país. Porque é uma instituição histórica, claro, né? As grandes causas passaram por ali. Então, o que eu queria não era fazer direito, era estudar no Largo São Francisco. Entendi. Entendeu? Aí eu entrei com 17 anos. Caramba. Fiz o Largo São Francisco e aí prestei mestrado. Então, assim, engatei ali a carreira acadêmica, comecei a advogar e fazer carreira acadêmica. Prestei concurso para ser professora. Em que área você começou? Penal. Aí prestei concurso para ser professora. Tem toda uma carreira ali dentro, que são vários concursos. Eu fui fazendo os concursos. E é isso, né? Então é isso que eu sou. Sou advogada, sou professora de direito e estou na política. Então, e como que você cai na política? Como que acontece isso? Claro que você falou da sua vontade de Eu sempre fui mudança, uma pessoa, assim, com posições muito firmes, muito convicta. Nunca abri mão dos meus posicionamentos. Então, eu sempre tive uma vida bem difícil na advocacia e na academia. Difícil no sentido de não ter turma, né? E aí, assim, enquanto eu era apenas a advogada e a professora com visões muito diferentes da maioria, era difícil, mas talvez ninguém olhasse para mim como alguém que pudesse fazer algo,
né, diferenciado. Quando eu consigo afastar a presidente, fiz o pedido, conduzi o processo, aí aquela criatura indigesta passa a ser uma criatura indigesta e perigosa. Né? Mas o que vem antes? Porque a gente vem passando de o governo do PT e tal, e como que você estava vendo essa parte? Você já se opunha? Você via eu que nunca aquilo... fui petista. Nunca? Não, convivo com muitos petistas, na família, na igreja, que eu fiz... encontro de jovens, né? Na adolescência. Isso. Também fiz. Na família, na igreja, depois na universidade, que é um ambiente esquerdista. Mas né? você não se via naquele grupo, não via Nunca. Nenhum tipo de coisa. Mas também não tinha uma contraposição naquela época, né? Não tinha outra coisa pra... Não, mas eu já tinha meus pensamentos independentes, entendeu? Eu já tinha meus pensamentos independentes. E assim... Que não era PSDB também, né? Não era o que... A gente acabava votando no PSDB por falta de opção. Exatamente. Né? Porque hoje eu acho que ninguém vota com gosto no PSDB. Não. Data Vênia. Ninguém não. Data Vênia. Data Vênia. Então, assim, o que me incomodava no PT? Não eram as causas sociais. Né? Até acho engraçado quando as pessoas vêm falar, mas você se preocupa com pautas sociais. O que tem uma coisa a ver com a outra? O que me incomodava era o autoritarismo. Né? Você sentar com o petista. Ainda hoje é assim, mas como eles estão meio que por baixo das tamancas, eles estão mais bonzinhos. Mas quando eles têm poder... você senta com um petista e você quer discutir, você quer só dar uma opinião diferente, não tem chance, entendeu? Não tem chance. Então isso me incomodava muito. O autoritarismo me incomoda muito. E eu começo a ver o poder deles crescendo, a infiltração... Em todas as áreas. Na justiça, no Ministério Público, na Defensoria Pública, nas universidades, na imprensa. Aí eu falei, tem que fazer alguma coisa. Entendeu? Não sai nunca mais. Enquanto é tempo. Então, assim, foi um contexto bem complexo, sabe? Foi um projeto de poder bem que foi colocado durante décadas, né? Durante vários anos, e você vê que eles estavam prontos mesmo para não sair do poder, criar uma coisa que... Sim, e eles querem voltar. Querem voltar, só que dessa vez eu tenho medo do revanchismo, né? Eles querem voltar. Porque eles estão... E assim, eles são, vamos dizer assim... competentes no mal. Tem gente que desmerece o opositor, né? Eu sempre acho o opositor mais inteligente do que eu, que ele vai me surpreender, entendeu? Então, assim, não pode baixar a guarda, né? E o Bolsonaro, o bolsonarismo também, parecia que eles estavam mortos, mas ele meio que deu força pro PT de novo, né? Porque virou uma luta de um contra o outro, né? Parece que um se alimenta um pouco. Eu acho que quando você vai para um lado que você acaba exagerando também... por causa disso. Exagera aqui, aí... Então, assim, acabou mesmo. Erraram muito. Né? Quando eu digo isso, aí me xingo, já deve ter gente xingando. Mas, assim, eu tenho que falar. Quando você, depois de tanto trabalho para conseguir tirar a esquerda do poder, conseguir elevar a direita, né? Para chegar lá e tanta confusão, tanto exagero, tanta bobajada. Então, até aparentemente estão fazendo aí uma meia-culpa, estão melhorando um pouquinho o tom. Mas foi muito tempo de confusão, entendeu? Então acabou mesmo fortalecendo. Eu acho que acabou de alguma forma assustando o Supremo Tribunal Federal, que eu não deixo de criticar, que tem muitos problemas, mas assim, que acabou encontrando um caminho para soltar o Lula de maneira justificada, entendeu? Não pelo direito. Mas estava todo mundo, né, tão assustado com exageros, com tudo. E parece que deram 2 passos para trás. Isso, entendeu? Peraí, não sabemos o que está acontecendo. Isso. Esse é meu sentimento, que se o presidente, os apoiadores mais próximos ali não tivessem exagerado tanto... Né? Não é nem nas ações, porque eles não fizeram nada de errado. É a barulheira que se faz, né? É o exagero, entendeu? É aquela... Eles parecem que vivem numa performance. Uma cortina de fumaça. E essa performance constante, ela gera medo. Total. Como é que a pessoa vai saber se é verdade ou não, entendeu? Então, assim, isso acabou justificando uma resistência que não é que não haveria, mas assim, piorou, entendeu? Acabou ganhando
Ganha no corpo, não, com certeza. respaldo.